Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui abaixo desse vídeo você vai ter um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado, além da programação aqui, que é uma programação intensa na parte de análise. Seguindo para a análise então de hoje, eu vou falar aqui de alguns papéis. Deixa eu só colocar aqui na tela para que vocês possam ver quais são as ações que vão aqui, começando a falar de Ibovespa, depois de mini índice, mini dólar, depois na sequência PETR4, Vale 3, Usim 5, SBSP3 e TUB 4, Embry 3, HGTX3, IP3 e MGLU 3. Ibovespa no dia de hoje conseguiu reverter o topo que foi gerado na quinta-feira passada e, consequentemente, mantendo o seu viés mais positivo comentado no radar da semana, que era uma das possibilidades de ter isso aqui, a outra de lateralizar para depois romper. Rompeu. Qual o próximo nível de resistência? Principalmente em torno do 118.435, caminho mais provável. Após isso, a região mais importante de resistência na faixa dos 120 a 121 mil pontos. Então, o Ibovespa, para anular o viés de alta, a expectativa de alta de curto prazo, precisaria voltar para baixo dessa região aqui, que é basicamente retornar para baixo dos 115 mil pontos. Então, 115 mil pontos continua sendo um nível de bastante referência em termos de quem está no controle da situação nesse momento, falando de curto prazo, que neste caso são aqui os compradores que estão aí no controle da situação. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Olha só que o mini índice também fazendo toda uma reversão aqui para cima, apontando para testar níveis ali de resistência. Tem um gap de baixa lá na casa do 118,220. Só verificar aqui que minha questão de ajuste, está tudo certo, tudo certo. 118,220 seguido de 118,745. No gráfico de 60 minutos, já basicamente temos uma tendência de alta, gerou aqui 3 candles, lateralizou e rompeu para cima. Logo, cenário para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só olharia um pouco mais para a ponta vendedora se voltar para baixo dessa região aqui, que são topos ali para trás. Enfim, passar a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo do 117,225. Enquanto estiver gerando sinal de fundo ascendente, principalmente a favor da tendência, gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Fundo ascendente, pivô de alta, mais para se buscar a operação na ponta compradora. Algo assim, ó, sobe, rompe ali resistência, vem para cima da resistência, funciona como suporte, superação da máxima que é no anterior, busca a operação mais na ponta compradora. Porque da mesma forma, vê que gerou sinalização para cima, fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra. Só olharia para a ponta vendedora realmente se voltar para baixo daquela região que eu já falei, 225, abaixo basicamente dessa região aqui, desses dois topos e desse fundo aqui, para se buscar a operação na ponta vendedora de topo descendente. No dólar, nós temos um dia hoje de queda, mas com queda de recuperação, se sustentando acima da média móvel de 13 períodos. Queda de 0,5% nesse momento. G60, gráfico de 60 minutos, subiu, veio para baixo de que nível? Esse aqui, que está batendo agora. Que nível é esse? Região ali na faixa dos 690,5, 690, 691. Abriu caindo, próximo pregão, perdendo a mínima dessa última hora aqui. Ainda tem essa hora que vai acontecer. Mas abriu gerando sinal de topo descendente em cima das médias. Olharia mais para se trabalhar na venda de topo descendente ou de pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu para cima dessa região 691, 690, 691 e passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, aí sim, foco em compra de day trade no dólar. Maiores detalhes em relação ao dólar, comentarei logicamente no Giro dos Futuros, todos os dias, entre as 9 e as 10 da manhã. Faço um vídeo falando de mini índice e mini dólar dentro do aplicativo DV Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um link de acesso ao aplicativo e aqui você ainda tem a possibilidade, se você já passou pelo período de teste gratuito de 14 dias e tem interesse de continuar recebendo todo o conteúdo existente dentro do canal, além das carteiras de ações, carteira de fundo imobiliário, relatórios diários de análise e mais informações relevantes durante cada pregão, você tem aí a opção de
fazer a assinatura completa e ainda receber um kit com caneta Moleskine mais um desk pad de 90 por 30. Seguindo agora para o dólar. Dólar não, nas ações PTR4 no dia de hoje, alta de 0,38%. Foi lá, perdeu a mínima do que no anterior, que seria um dos pontos de possível saída para quem estava comprado. O que anula essa formação de topo e de queda? Voltar amanhã para cima desse nível. Assim como o Ibovespa fez hoje, superou a máxima do topo que foi gerada no gráfico diário. Então, se a Petro conseguir romper amanhã os 24,39, reforça um pouco mais a chance de subida. Tem resistência logo na sequência 24, lógico, já em cima, né, que é 24,40 e depois 25,25. Ou seja, rompendo os 24,39, que já é a resistência, ficaria mais ali para testar, a chance maior de testar os R$ 25,25 na Petro. Por outro lado, retorno do preço para baixo da média, cria-se aí um cenário mais de indefinição de curto prazo para essa ação em termos de tendência do gráfico diário. Vale 3, no dia de hoje, belíssima alta de 6,16%, nova máxima histórica, rompeu tudo para cima com gap de alta, já abriu lá em cima. Então, ativo forte aqui é um movimento de subida no pregão de hoje, dentro de um movimento de subida no gráfico semanal. E aí, Dalton, compra aqui esse patamar, aqui esse candle de força? Eu não compraria esse candle de força. Olharia pelo menos ali para buscar um stop mais curto do que comprar e botar o stop aqui e tentar pegar uma vez e meia ou duas vezes o tamanho desse candle, o tamanho do stop, ou seja, se suponhamos que o stop seja de 5%, você tentar pegar 7,5% ou 10% aí de objetivo acima do seu preço de compra, né? Considerando que aqui o stop é na faixa de 3%, eu falei 5% como exemplo, tá? Que é na faixa de 3,5%, 3,6% do tamanho do stop. Então, nesse caso, eu vejo um pouco mais puxada a questão da relação risco-retorno e mais interessante caso esse ativo proporcione algum movimento contrário no gráfico de 60 minutos e fundo ascendente ali testando ou se aproximando da média móvel exponencial de 3 períodos, traz uma chance de buscar uma entrada com stop mais curto e tentar pegar uma melhor relação risco-retorno na operação, pelo gráfico de 60 minutos. Uzi Minas hoje acionou a nossa saída de uma venda que foi feita desse engolfo de baixa na quinta-feira, não perdeu a mínima do pregão de quinta-feira, ou seja, não confirmou a formação do engolfo de baixa e, pelo contrário, além de ter voltado para cima da média, ainda superou a máxima do candle que foi justamente o candle que foi engolfado, né, foi encoberto pelo candle de quinta-feira. Então, ela gerou a nossa saída e colocando aqui na tela o resultado dessa operação da Uzi Minas, olhando, deixa eu pegar aqui e colocar na tela, temos aqui a saída com perda de 3,28% e isso representa aqui uma redução do capital total de 0,38% essa saída dessa venda da Uzi Minas. Ainda seguimos com a operação de compra em aberto, que eu vou mostrar aqui agora, que é SBSP3. Fechamento do pregão de hoje com alta de quase 2%, 1,93%. Esse fechamento já me proporciona a chance de trabalhar com stop já abaixo da mínima desse pregão, que vai ser reposicionado a partir do próximo pregão, aí por volta dos 40,86, e eu vou, logicamente, formalizar essa alteração de stop dentro do aplicativo DV Invest, que você pode, aqui do lado você já vai ter a página do aplicativo, aqui embaixo do vídeo você tem o link também que você acessa aí para fazer download do aplicativo. Então aqui eu vou formalizar, a ação vai dando um indício que pode buscar isso aqui, ó, novamente, testar essa zona importante de resistência, que começa na faixa dos 42,39 e se estende até um patamar de 42,84. Itube 4, pregão de hoje, alta, mais alta ainda, mais tímida, 1,29%. Assim como eu comentei na análise especial de hoje de Itaúsa, ativo está dentro de um cenário mais de indefinição do preço, ou seja, tem dois topos no mesmo nível e se aproximando, tem dois fundos aqui nesse patamar e está aproximando desses dois fundos. Qual seria a alternativa de compra dessa ação? Suponhamos que amanhã ela faça assim ou nos próximos dias faça algo aqui assim e supere a máxima do que no anterior. Primeira possibilidade de compra, trabalhando dentro da estratégia de indefinição de congestão. Compra em cima do suporte, tentando pegar o movimento até a resistência da congestão,
que nesse momento está nos 28,50. A outra alternativa, sendo sendo moderado, essa primeira seria arrojada. Aguardar o retorno do preço para cima da região ali, em torno dos R$ 28,50 e gerar fundo ascendente acima dessa região, preferencialmente. Esse seria um sinal mais positivo aí para a ação. Quem está posicionado na ponta compradora tem a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do último fundo ascendente, que seria perder aqui o suporte dos 26,81, o stop ficaria então em 26,80 ou 26,79. Embraer foi um ativo que aqui no meu perfil no Instagram, @dvinvest, foi votado. Tinha CVC-B3 e Embraer. Votaram mais para Embraer, para eu falar da Embraer na análise de fechamento do pregão. Ativo subiu bem, alta de 5,47%, boa alta. E dentro dessa alta que ocorreu aqui, vai apontando para ter algo mais para cima. Entraria comprando aqui? Não entraria comprando nesse nível de preço, muito dentro da zona de resistência, que fica aqui em 14,69 e depois em 15,04. Lembrando que a região dos R$ 15 a R$ 15,50 é uma região bem forte de resistência do gráfico mensal e que ela já tem um movimento longo para cima chegando nesse patamar. Então, para quem está comprado, não exigiria tanto para cima. Tem a possibilidade, pelo menos, já de ir reposicionando stop a cada nova mínima ascendente do gráfico diário. Então, gerou aqui basicamente, depois desse candle, um mais outro, ou seja, 3 candles aqui esse, o stop subiria para cá, ela abriu subindo, aí agora já sobe para cá e assim sucessivamente. E para abrir uma compra, se ela der uma patinada em cima dessa zona aqui de resistência, ficar aqui mais enrolado um tempinho e depois gerar um sinal mais relevante de subida, fundo ou pivô de alta, seria um pouco melhor para abrir essa compra na Embraer. Então o stop ficaria ali na casa dos 14,03 após o pregão de hoje. Falando sempre na questão da compra de curto prazo. HGTX3, belo candle de subida, fechamento quase lá nos R$17 com alta de 7%. Ação que vinha muito travada, enrolada aqui nessa região entre as médias. Faz aqui um fechamento muito forte ali na região que era um fundo, testou resistência e agora consegue romper tudo para cima, aumentando a probabilidade de buscar níveis de resistências mais lá para cima, mais lá dentro da região dos R$18 basicamente até um patamar de R$18,50. Entrar comprando aqui é aquela questão sempre da relação risco-retorno. Se você entra aqui, joga o stop aqui de 6,17%, para cá você tem 6%. Então é uma relação risco-retorno para uma zona de resistência importante, 1 para 1. Ou seja, o que tem de espaço aqui para subir é o que tem de espaço para cair ali na questão do stop, do limite de perda. Qual então a opção? A opção do G60, de ocorrer algum movimento contrário a esse de subida que proporcione uma chance de abrir uma compra através de um fundo ascendente. Algo assim, um movimento forte de subida, faz lá um retorno em cima da média, gera ali a superação da máxima que é na anterior para buscar uma compra, logicamente tentando pegar algo mais longo do que foi esse movimento aqui. Então essa seria a alternativa de entrada na HGTX3. IP3, pregão de hoje também fez um bom candle, fechou ali na faixa com alta de 4,15%. Vim aqui enrolada em cima de uma zona de resistência, que é tudo isso aqui para trás. Dá um zoom menos aqui, tudo essa região aqui para trás. E ela bateu nesse patamar aqui, que era um suporte, voltou a funcionar aqui como resistência. E hoje, depois de ter gerado um topo lá na quinta-feira, conseguiu gerar aqui um pivô de alta, retomando sua tendência de alta de curto prazo e aumentando a chance de vir aqui. Da mesma forma que eu comentei em HGTX3, você tem aqui um stop basicamente de uns 3,2%, 3,3% para uma resistência na faixa também de 3,2%, 3,3%. Relações de retorno então desfavorável. Quem está comprado ou quem está abrindo compra, o stop ficaria logicamente abaixo da mínima de hoje, na faixa dos 32,01. E o gráfico de 60 minutos, considerando todos esses topos anteriores, caso aconteça algum retorno do preço nessa região dos topos anteriores e proporcione algum sinal de subida, como um fundo, o objetivo seria abrir uma operação de compra com stop mais curto pelo gráfico de 60, tentando pegar um movimento de subida até o próximo nível de resistência, que seria essa região aqui, que vai de R$ 34,14 a R$ 34,40.
50 centavos. Acima disso, próxima região aqui bem testada, vários testes aqui em torno dos 35,10. Próxima ação, MGLU3, no pregão de hoje, ficou estável, menos 0,1%. Só que ela veio aqui e perdeu essa mínima aqui, seria um dos pontos de stop para quem estava comprado no swing trade. Vai cair? Não necessariamente. Teve um movimento longo de subida, uma correção bem curtinha. Faria uma venda aqui para abrir venda para tentar ganhar com a queda? Não. Correção foi curta. Mas para quem estava comprado é um sinal negativo a perda dessa mínima. Se voltar a perder essa mínima aqui do pregão de hoje, em 19,93, reforça ainda mais a chance de saída para quem está comprado no swing trade. Ou pode simplesmente deixar o stop lá embaixo em R$ 19,39. A ação continua mais fraca do que foi o movimento de queda. E para gerar algo mais relevante, precisa superar, relevante no sentido de expectativa de subida, precisa superar a máxima da semana passada, localizada em R$ 21,02, que seria um sinalzinho de fundo em cima ali da média de prazo maior que a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico mensal, com a expectativa não só de testar um patamar ali na faixa de R$ 21 a R$ 22, mas voltar ali próximo da média, próximo do fundo anterior, em torno dos R$ 22,90, R$ 23. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.